Muito bem, já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o nosso Cidade Alerta. Eu repito, o humorista Marcelo Harada, não é? O que fazia o japonês do programa Pânico na televisão. Ele está preso, suspeito de pedofilia. Eu converso agora com a delegada Elizabeth Sato, não é? Que está cuidando dessas prisões aqui em São Paulo. Inclusive, ela que já foi vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pode nos contar com muita propriedade, ô delegada, o que foi encontrado na casa desse humorista famoso aqui do Brasil que fez com que ele fosse preso por vocês hoje aqui em São Paulo? Muito boa tarde, delegada Elizabeth Sato. Boa tarde, Bate, boa tarde, Percival, boa tarde a todos os ouvintes da Rede Record, do seu programa. Hoje, como já é sabido, São Paulo participou dessa operação nacional de combate à pedofilia. A São Paulo coube 166 alvos, dentre esses 166, um deles era um alvo que nós não sabemos quem são as pessoas, nominalmente falando. Nós sabemos os endereços de IPs que acessam sites de pornografia contendo conteúdo infantil, pornografia infantil. E tal. Oi, perdão, delegada, está me ouvindo? Estou sim. Para eu entender, delegada, uma pessoa que tem um HD dentro de casa com imagens, não é, de pornografia infantil, pelo IP dessas pessoas, por um código de identificação desse computador, a polícia consegue rastrear e começar a monitorar as ações dela, é isso? Exatamente. Então, no aprofundamento das informações que chegaram de Brasília, da Diretoria de Inteligência da Senasp, nós retomamos e começamos a monitorar todas essas pessoas, ou seja, todos esses alvos. E hoje, no desencadeamento dessa grande operação, o delegado com sua equipe, que foi no endereço na Zona Sul, com mandado de busca expedido pelo Judiciário, adentrou na residência e lá foi localizado um HD externo com fotos pornográficas infantis. Isso cabe fiança, delegada? Cabe sim. O armazenamento, é isso que eu já ia comentar com você. Perfeito. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem dois artigos, o 241 e 241A e 241B, especifica exatamente a conduta de cada indivíduo que é surpreendido com conteúdo pornográfico infantil. No caso do Marcelo Harada, o enquadramento foi no artigo 241B. O 241B diz o seguinte: adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente. Perfeito. No caso dele foi o armazenamento, razão pela qual ele foi autuado em flagrante delito pela prática do artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi arbitrado fiança para ele no valor de R$1.000 e ele foi liberado. Porém, é importante dizer que em que pese ele ter sido liberado em razão deste enquadramento que foi realizado, ele não se exime da prática de responder ao processo. Ele vai responder criminalmente pela prática do artigo 241B. É importante também esclarecer a todos que quem armazena, por exemplo, não está isento de ter uma investigação posterior por parte da polícia. Nós temos percebido que aqueles que têm esse enquadramento de só armazenar, nada óbvio, de que no futuro ele também não venha a praticar o compartilhamento disso, a produção de pornografia infantil, entendeu? A distribuição desses conteúdos pornográficos. Então, esse foi um enquadramento específico no caso dessa pessoa.
Perfeito. Não, está muito claro, está muito claro. Então, quer dizer, a pessoa já toma um susto, paga essa fiança, não é que é miserável, R$1.000 diante do crime cometido, mas é o que a legislação determina. Agora, ele vai continuar sendo monitorado e respondendo ao processo que vai correr normalmente. Muito obrigado, viu, delegada, pela gentileza das informações. Eu que agradeço. Obrigado, querida. A gente tem uma reportagem que foi gravada hoje com toda essa história. Veja só o trabalho importante da polícia no combate à pedofilia. Um dos presos fica agitado quando percebe que está sendo gravado na chegada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. Senta a porrada, senta a porrada, ei, senta a porrada. Ele parte para cima dos cinegrafistas. Em seguida, ele atinge fotógrafos e é contido pelos policiais. Senta a porrada, ei, senta a porrada. A mãe do suspeito tenta defender o filho. Eu sou mãe dele, tá? A senhora sabe que o seu filho... Porque eu acho uma baixaria. A senhora sabe o que o seu filho faz na internet? Sei, porque ele não tem internet. A internet está na minha casa, é no meu computador. Esta é a maior operação de combate à pornografia infantil no Brasil. A operação é coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública e ocorre em 24 estados e no Distrito Federal. Apenas Paraná e Rio Grande do Norte não estão na operação. A polícia conseguiu identificar os suspeitos que agiam na internet graças a uma tecnologia capaz de rastrear conexões consideradas maliciosas. São quase 600 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdos relacionados à exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o país. Quem é pego com posse dessas mídias é preso em flagrante. No local é que é observado se será flagrante ou não, porque os técnicos já observam. Se tiver uma pasta já ali com um link de pornografia infantil, já é flagrante. Se está obscuro o arquivo, que é o que eles fazem, né? Eles vivem na obscuridade. Se os arquivos estão obscuros e não é possível no local o delegado, as nossas equipes saberem se ali existe, eles apreendem a CPU, nós temos essa autorização e aqui faz o levantamento técnico. Segundo a polícia, não é possível traçar um perfil do criminoso. Foram identificados empresários, estudantes, profissionais da saúde e até professores. A maioria dos presos é homem e eles têm idade variada. Alguns são jovens, enquanto outros têm mais idade e precisam se apoiar em bengalas para entrar na delegacia. Um suspeito em cadeira de rodas também foi preso. Ao ser indagado se ele mantinha ou compartilhava material pornográfico infantil, ele preferiu o silêncio. Você atuava sozinho ou faz parte de uma rede, de um grupo? Qual é o seu envolvimento? Você tem outras pessoas que atuam junto com você? Os suspeitos detidos em São Paulo foram levados ao DHPP no centro da cidade. Muitos deles chegavam acompanhados das esposas e mães. O humorista Marcelo Harada está entre os presos. Desde o começo da manhã, as viaturas também chegavam com equipamentos apreendidos com suspeitos. Eram computadores, notebooks, arquivos com conteúdos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Alguns presos tentaram apagar o conteúdo pornográfico antes da chegada da polícia. Nós temos técnicos aqui no departamento do DIPOL, técnicos da Superintendência Científica, que vão tentar buscar, porque alguns apagaram, então dá para recuperar, e recuperando aí o delegado decide se vai atuar ou não. Na zona leste de São Paulo, um homem se recusou a abrir a porta para os policiais civis e ligou para o 190, numa tentativa de não ser preso. A Polícia Civil pediu ajuda do helicóptero que monitorou a casa do suspeito para que ele não pudesse fugir. O homem acabou se entregando. Em Minas Gerais, 68 mandados de prisão foram cumpridos. 20 pessoas foram presas, sendo 9 em Belo Horizonte e outras 11 no interior do estado. O alvo número 1 da operação em todo o Brasil é um advogado de 26 anos, morador da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
Apenas no computador dele, a Polícia Civil identificou 750 mil imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. Segundo o delegado, as imagens encontradas chocaram os policiais. Policiais até emocionados, né? Alguns policiais assim em prantos, porque não acreditavam o que viam, o que localizaram nos arquivos, nas mídias dos suspeitos aí alvos dessa operação. No Mato Grosso do Sul, brinquedos foram encontrados com suspeitos. Um patinete foi levado para a delegacia como prova dos crimes cometidos pelo pedófilo. Em Goiás, entre os presos está um homem de 74 anos. Ele chegou a dormir na viatura da polícia. Só na região metropolitana do Rio de Janeiro foram quase 70 mandados. Um dos presos é Conrado Capucci, de 30 anos. Ele foi preso em flagrante na casa dele em Botafogo. O computador com imagens de exploração sexual de menores foi apreendido. Em Volta Redonda, no interior do estado, o suspeito armazenava os arquivos com imagens de menores no celular, computador, pendrives e CDs. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia da região. As buscas nas casas dos suspeitos começaram cedo. Policiais civis do Rio Grande do Sul procuravam material contendo pornografia infantil. Um dos suspeitos presos já tinha sido detido um dia anterior por estelionato e estupro e agora vai responder também por pedofilia. Esta é a segunda fase da Operação Luz na Infância. Em outubro do ano passado, mais de 108 pessoas foram presas na primeira etapa da ação. Algumas delas pagaram fiança, foram liberadas e voltaram a cometer os mesmos crimes. Todos nós, a sociedade de uma forma geral, e todos nós estamos acordando para um crime que acontece dentro de casa, envolvendo pornografia infantil, crianças sendo abusadas, e não é permissível, não é mais tolerável que isso aconteça. Então nós iremos continuar esse trabalho. Hoje nós estamos participando dessa operação nacional, que foi desencadeada lá pelo Ministério da Segurança Pública, e esse trabalho deve continuar. Os senhores não têm ideia de quantas pessoas acessam sites de pornografia infantil. O número é verdadeiramente assustador. Muito bem. Me dá a foto, por favor, do ator do programa Pânico que foi preso. Ele foi do programa Pânico, não é? Que foi preso hoje, suspeito de pedofilia. Ao vivo, direto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. Vamos saber agora ao vivo, você que está chegando de todo o Brasil, vamos saber ao vivo com o repórter Bernardo Armani a situação do humorista que está entre os 197 presos hoje nessa operação contra a pedofilia. Bernardo, boa tarde. Nós estamos com um problema estamos com um problema no contato com o nosso Bernardo Armani. Enquanto a gente restabelece o contato, por favor, Percy, afinal de contas, para armazenamento, para compartilhamento de conteúdo, existe fiança, porque o crime propriamente dito, não é, de fazer sexo, pessoas doentes que têm prazer fazer sexo com criança, é inafiançável. No caso, a lei que faz a previsão é uma lei especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê isso aí, armazenar é crime. E agora o que a polícia vai fazer? Ela vai procurar identificar essas crianças, seus familiares, vai procurar colher o maior número de provas possível para incriminar o Harada. Bernardo Armani, agora sim, o Bernardo já restabeleceu o contato dele ou não? Bernardo. Agora sim, bate o humorista Marcelo Harada, 52 anos, ator e humorista bastante conhecido desse programa de televisão, foi preso como todos os outros com material pornográfico em casa. A situação de momento é a seguinte: ele foi detido apenas por armazenamento dessas imagens e por isso teve o direito de pagar fiança e já foi liberado. A grande maioria desses detidos foi preso por isso, armazenamento, mas pelo menos 16 presos foram detidos também por compartilhar esse conteúdo pornográfico, com pornografia infantil. E eles terão que passar por uma audiência de custódia em um tribunal criminal. De acordo com o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, essas audiências costumam acontecer somente no dia seguinte ao crime. Por isso, todos esses 16 devem ficar presos pelo menos até amanhã, Bate. Entre esse total, médico, servidor público, essas as profissões, estudante e um senhor de 85 anos.